Existe uma verdade dura que quase ninguém admite, mas que governa silenciosamente a vida de milhões de pessoas. A necessidade de agradar é uma prisão, uma das mais perigosas. Não porque machuca o corpo, mas porque corrói a mente, porque destrói o respeito que você recebe e, principalmente, o respeito que você tem por si mesmo. O ser humano que vive para agradar não percebe, mas está sempre se curvando, sempre calculando o que dizer, como agir, como evitar conflito, como ser aceito. Ele molda sua personalidade para caber nos espaços que os outros deixam. Ele sacrifica sua verdade para manter a paz. Ele se diminui para ser amado. E, no fim, nem amor verdadeiro recebe. Os estoicos já alertavam sobre esse veneno mental. Para eles, a dependência da aprovação alheia é uma forma de escravidão. Porque, no momento em que seu bem-estar emocional depende do que os outros pensam de você, você deixa de ser dono de si mesmo. Você entrega o volante da sua vida na mão de qualquer pessoa que elogie ou critique. Qualquer comentário vira uma tempestade, qualquer olhar torto vira uma ameaça, qualquer rejeição vira um terremoto. É impossível ser livre quando a sua identidade está sempre sendo negociada. A necessidade de agradar te rouba algo que vale mais que ouro: clareza. Você não sabe mais o que quer, apenas o que os outros querem de você. Não sabe para onde vai, apenas para onde te empurram. Não sabe o que pensa, apenas o que é seguro pensar. Você vira um ator permanente, vivendo um papel que nunca foi escrito por você. E, ironicamente, quanto mais você tenta agradar, menos respeito você recebe. As pessoas não confiam em quem não tem postura própria. Não valorizam quem se curva demais. Não reconhecem poder em quem tem medo de dizer não. O agradador se torna previsível, manipulável e emocionalmente acessível demais. Os estoicos chamavam isso de fraqueza da alma, a incapacidade de ser inteiro quando o mundo te pressiona. A verdade é simples. Quando você vive para agradar, você perde o que tem de mais sagrado: sua autonomia mental. E sem autonomia não existe força, não existe presença, não existe respeito. Este vídeo é sobre romper essa prisão, sobre entender a lei estoica da autossuficiência e recuperar o que sempre foi seu: a liberdade de ser quem você é, sem pedir permissão para existir. A autossuficiência para os estoicos não é sobre viver sozinho, rejeitar o mundo ou se isolar das pessoas. É sobre algo muito mais profundo. É a capacidade de manter sua integridade, sua paz e sua força interior, independentemente do comportamento dos outros. É ser inteiro por dentro, mesmo quando tudo ao redor está tentando te puxar para fora de si. A filosofia estoica se baseia em duas colunas fundamentais: o que depende de você e o que não depende. Esse é o mapa da liberdade interior. E tudo começa com essa distinção simples. O que depende de você são suas escolhas, seus julgamentos, suas atitudes, sua reação aos eventos, seu caráter, sua intenção. O que não depende de você é quase todo o resto: opinião alheia, aceitação social, aprovação, comportamento dos outros, resultados externos, reconhecimentos, elogios, críticas. E aqui está a parte que destrói a vida de quem tenta agradar todo mundo. Agradar depende do outro, não de você. Ou seja, você coloca sua energia na área onde você não tem controle. Você opera na sombra, tentando influenciar um território que nunca será seu. Você investe seu valor pessoal em mãos alheias e sempre perde, porque essa equação é injusta desde o início. Quando você tenta agradar, você abandona o terreno sólido que controla e se aventura no pântano instável da expectativa alheia. E toda sua força se dissolve. A autossuficiência estoica faz o oposto. Ela puxa tudo de volta para dentro. Ela te lembra que sua paz não pode depender de aprovação,
que sua integridade não pode depender de reconhecimento, que sua identidade não pode depender de aplauso. Ela te devolve o que é seu, a direção da própria mente. É nesse ponto que o jogo muda. Porque quando você para de se mover para atender os outros e começa a se mover a partir dos seus próprios princípios, você se torna sólido. As pessoas sentem isso. Sentem nos seus gestos, no seu silêncio, na sua calma. Sentem que você não está tentando impressionar, convencer ou implorar por validação. Você está simplesmente sendo você, e isso impõe respeito de forma automática. A lei estoica da autossuficiência funciona na prática assim. Você decide que a única coisa que pode guiar seus passos é aquilo que está sob seu controle. E tudo o que está fora disso não merece o poder de te desestabilizar. Quando você internaliza isso, agradar deixa de ser uma necessidade e se torna apenas uma opção. E na maioria das vezes, uma opção desnecessária. A maior parte das pessoas que vivem para agradar nem percebe que está presa nesse padrão. Isso porque o ato de agradar vem disfarçado de gentileza, educação, empatia, boa intenção. Mas, por trás desse verniz, existe uma verdade dura. Quem vive para agradar está sempre com medo. Medo de desagradar, medo de perder alguém, medo de parecer difícil, medo de ser julgado. E esse medo se infiltra em hábitos tão automáticos que você nem percebe que está entregando o seu poder. O primeiro sinal é simples. Você diz sim quando quer dizer não. Essa é a marca registrada do agradador. Ele se sacrifica para manter a paz, se obriga a fazer mais do que deveria, assume responsabilidades que não são suas, estica seu tempo, sua energia e seus limites só para não correr o risco de desapontar alguém. O problema é que, no processo, ele se desaponta o tempo todo. Outro sinal poderoso é a autocensura constante. Você filtra suas palavras, suaviza sua opinião, diminui sua presença e molda seu comportamento para não incomodar. Você fala menos, se expõe menos e se posiciona menos. Sua verdade vai encolhendo e as pessoas ao redor começam a perceber que você não é alguém que impõe limites. Isso atrai exatamente o tipo de pessoa que se aproveita da fragilidade alheia. Também existe o padrão emocional mais invisível, a necessidade de validação. Quando um agradador faz algo, ele observa o rosto do outro para confirmar se foi suficiente. Ele mede seu valor pela reação alheia. Está sempre em busca de um sinal de que está indo bem, um elogio, um sorriso, uma aprovação sutil. Isso te torna previsível, e pessoas previsíveis são fáceis de controlar. Outro sinal claro é o medo do conflito. Quem vive para agradar foge de conversas difíceis, evita confrontos, tenta resolver tudo com suavidade, mesmo quando seria necessário firmeza. Esse medo empurra você para uma posição de submissão emocional, porque o conflito é um teste natural de respeito. Se você nunca se posiciona, nunca discorda, nunca impõe limite, o mundo conclui que você não é alguém que precisa ser levado a sério. E tem um último sinal que é brutal. Você sente culpa quando cuida de si mesmo. Gente que vive para agradar acha que descansar é egoísmo, que dizer não é grosseria, que priorizar suas necessidades é errado. É como se existisse dentro de você uma bússola invertida, onde agradar os outros é virtude e se agradar é falha moral. E o que o mundo faz com isso? Ele te empurra para a posição de menos. Pessoas manipuladoras vão usar sua docilidade contra você. Pessoas inseguras vão te sobrecarregar. Pessoas mais fortes vão te ignorar. E até pessoas boas vão se acostumar a te ver como alguém que sempre cede. Porque esse é o destino de quem tenta agradar todo mundo, perder o próprio valor enquanto tenta ganhar aprovação. Mas reconhecer esses sinais é o primeiro passo para romper esse padrão e entrar de vez na autossuficiência estoica. Autossuficiência
Não é se isolar do mundo, nem viver sem ninguém. É uma construção interna. É a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando o mundo tenta te puxar para todos os lados. Os estoicos não buscavam ser frios ou distantes. Eles buscavam ser donos de si. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Como sair do papel de agradador crônico e entrar na postura de alguém completo, sólido e respeitável. O primeiro passo é simples e poderoso. Redefina o que depende de você. Toda vez que sentir a necessidade de agradar, pergunte a si mesmo: o que está sob meu controle agora? Sua intenção, sua postura, sua resposta emocional e suas ações são suas. O humor do outro, as expectativas dele, a opinião dele, não são. Quanto mais você se concentra no que controla, menos você entrega energia para aquilo que não controla. Essa é a base da autossuficiência. A segunda técnica é treinar o silêncio estratégico. O agradador responde rápido, explica demais, se justifica, se apressa para resolver tudo. O autossuficiente não tem essa urgência. Ele respira antes de responder. Ele avalia. Ele mantém a neutralidade. Um simples segundo de pausa muda o tom da conversa, muda a dinâmica emocional e te tira do papel de alguém que está sempre tentando agradar ou consertar o que nem é seu. A terceira técnica é estabelecer limites discretos, claros e consistentes. Limite não precisa de discurso longo, não precisa de tom duro, não precisa de justificativa. Limite é: isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso eu faço, isso eu não faço. Isso me interessa, isso não me interessa. Quanto menos você tenta explicar seus limites, mais fortes eles se tornam. A força do limite está na firmeza, não na argumentação. Outro ponto essencial é o fortalecimento da sua identidade interna. Um agradador baseia sua identidade no olhar do outro. Um autossuficiente baseia sua identidade nos próprios princípios. Escolha 3 valores que vão guiar suas ações: respeito pessoal, presença firme, clareza emocional. Toda vez que se sentir puxado para agradar, volte para esses valores. Eles são suas âncoras. A técnica seguinte é a postura física. O corpo fala antes da voz. Um agradador se encolhe, suaviza a presença, tenta ocupar o mínimo de espaço possível. Um autossuficiente mantém o corpo neutro, firme, equilibrado. Ombros alinhados, olhar direto, porém calmo, movimentos lentos. Isso sinaliza maturidade emocional e solidez interna. Agora vem um dos exercícios mais importantes: aprender a tolerar o desconforto de desagradar. Sim, você vai sentir culpa no começo. Vai parecer errado, vai parecer duro demais. Mas isso é apenas o condicionamento antigo falando. Permita que as pessoas fiquem decepcionadas, permita que discordem, permita que reclamem. Você não foi colocado no mundo para ser a almofada emocional de ninguém. A última técnica é praticar a autoconfirmação. Toda vez que você agir de acordo com seus valores, reconheça internamente. Não espere aplauso. Não espere validação. Autossuficiência nasce quando você substitui a aprovação externa por aprovação interna. Quando você faz o certo porque é o certo, não porque alguém vai gostar. Com essas técnicas, você começa a construir algo que ninguém pode tirar. Uma mente que não se vende por aprovação. Uma presença que não se dobra por medo. E uma vida guiada pela força, não pela carência. Chega um momento na vida em que você percebe que viver para agradar é uma derrota silenciosa. Não porque seja errado ser gentil ou querer o bem, mas porque a busca constante por aprovação te afasta de quem você realmente é. E quando você se perde de si mesmo, nenhuma quantidade de elogios, validações ou reconhecimentos preenche o vazio que fica. Os estoicos entenderam isso milhares de anos atrás. A verdadeira força nasce quando você deixa de ser controlado pela opinião dos outros. Quando você para de agradar todo mundo, algo extraordinário acontece. Você começa a se respeitar.
E quando você se respeita, o mundo muda a forma de olhar para você. Pessoas que antes te usavam começam a recuar. Pessoas que antes te subestimavam começam a medir as palavras. E pessoas que têm maturidade passam a te tratar como igual. Não porque você ficou agressivo, mas porque finalmente se tornou inteiro. O homem que não vive para agradar é um homem livre. Ele não negocia sua paz para manter alguém por perto. Ele não vende seus princípios para conquistar aprovação. Ele não se diminui para caber na expectativa de ninguém. Ele caminha com firmeza, não porque sabe tudo, mas porque sabe quem é. Essa é a verdadeira autossuficiência, a capacidade de permanecer completo, mesmo quando o mundo tenta te moldar. E existe uma transformação silenciosa que acontece dentro de você. Você percebe que não precisa ser aceito por todos, precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Você percebe que não precisa explicar tudo, precisa manter o que acredita. Você percebe que não precisa estar sempre disponível, precisa estar presente para si. Esta é a força que muda destinos, decisões e relações. É a força dos homens inabaláveis. E agora vem a parte mais importante. Tudo isso começa com uma escolha. A escolha de parar de viver em função dos outros. A escolha de construir uma mente forte. A escolha de abandonar a carência emocional. A escolha de assumir a sua vida como responsabilidade sua. A escolha de entrar de verdade na filosofia estoica, não como conceito, mas como prática diária. Se você chegou até aqui, é sinal de que está pronto para essa transformação, pronto para deixar para trás versões antigas de si mesmo, pronto para trilhar o caminho da autonomia, da firmeza e do autocontrole, pronto para se tornar alguém que não precisa agradar ninguém para ser respeitado. Se este vídeo fez sentido para você, se tocou algo dentro de você, se despertou essa vontade de se tornar mais forte, mais consciente e mais autêntico, então se inscreva no canal e continue essa jornada comigo. Aqui você vai encontrar exatamente o que precisa para construir uma mente sólida, uma vida alinhada e uma postura inabalável diante do mundo. Agora é a sua vez. Pare de agradar todo mundo. Comece a se agradar. Comece a se respeitar. Comece a se tornar quem você nasceu para ser. Homens que se pertencem nunca se dobram.